porque não é só a questão de férias. Férias todo trabalhador tem, vocês sabem disso. É que essa criança também tem que ter interrupção. Porque assim, querem confundir esse atendimento como apenas assistência, lugar que os pais têm que deixar para deixar suas crianças. E há muito a gente rompeu com isso. Hoje você tem uma nova situação de compreensão nessa etapa do ensino, inclusive está preconizado isso na LDB, vocês sabem disso. E aí foi estranheza nossa, nós somos no Tribunal de Contas, foi aberta uma auditoria, ontem eu fui lá conversar para ver onde está, e nós não aceitamos isso, porque quando o Haddad tentou fazer isso, nós falamos para ele que nós íamos exigir a devolução de cada criança que foi atendida. Os cofres públicos aí recuaram e querem manter insistência. O Alexandre no domingo, eu particularmente gosto, muita gente gosta do Alexandre, mas a gente está aborrecida com ele. E ele disse que janeiro vai resolver. A gente não quer saber de janeiro, sabe por quê? Nós estamos alertando para algo que vai acontecer. Os pais vai cair o gosto que a rede direta atende, principalmente no recesso de julho. Então, se já está tendo que chamar mais pessoas em alguns lugares que previa, 85% das crianças inscritas é da rede conveniada. Crianças pequenas. Nós estamos com uma diretora fora que na escola dela não tem berçário. Vão mandar berçário. Ela reclamou, sabe que a Adri disse que vai mandar berço, lactário e tal. Olha que absurdo por 10 dias. Para atender interesse de quem? É o que eu vou discutir no Ministério Público. O que é que justifica? Eles recebem por 12 meses, está lá. Por que cada um, como sempre, não organiza seus polos? Nós não estamos dizendo que nós não vamos atender no nosso polo. Fazemos o trabalho, não sei o quê. Entendeu? Agora, é desrespeitoso para a criança, é tortura. Eu vou tipificar de tortura, porque assim, crianças muito pequenas, você já trabalhou na educação infantil? Na sala de aula? Com que faixa etária? CEME, então você sabe. A criança entra, a primeira semana é o quê? Choro. E como que é? Tanto para a criança como para a equipe. E é um processo difícil, você concorda? Como me pegam essas crianças e jogam para um professor num prédio que ele nunca viu, com professores que ele nunca viu, com uma rotina que não é a dele, porque a rotina do SEI direto é diferente, porque conveniado é diferente, porque no direto são 2 professores, tem a troca, tem todo um procedimento. É tortura para a criança. Aí passa a primeira semana, aí é um berreiro só, do modo de dizer, um chororô só. Tem problemas que já foram identificados. As professoras não conhecem os pais, é uma dificuldade. Com necessidades especiais. Não conhece, não sabe, não justifica, a gente não aceita. A gente não aceita. Desconhece. E o que eu tô questionando e perguntando, eu quero saber quem pediu para fazer. Por que isso? Eu sei. E para onde vai o O Ministério dinheiro? Público vai investigar. Agora, qual é a justificativa fazer a gente passar por esse problema? E aí o que acontece? Na medida que a rede vai sabendo, as mães cada vez mais vão escrever as crianças. A gente tem notícia de lugar que tem mães que vai para a imprensa dizendo que o convênio falou que podia, mas que era ruim indicar. Nós estamos com vídeo. Eles matricularem que podia prejudicar o vereador. Eu estou falando, eu não estou querendo arrumar confusão. Querem arrumar confusão para mim? Fechar cedinho, para mim não é esse problema, não tenho problema com isso. O problema é que tem fatos e vocês não têm argumentos convincentes para nos tranquilizar, é só problema. E aí, por exemplo, chega em janeiro, aquela coisa da pontuação, eu que briguei no governo Haddad para ter, porque nem tinha ponto. Tinha que trabalhar, pronto, acabou. Mas não é o suficiente. Aí o que acontece? A rede direta fica sobrecarregada o ano todo, porque vocês sabem que não tem professor suficiente.
tem falta e os diretores têm que dar férias o ano todo, porque teve que escalar aqueles para trabalhar nos polos. E a rede conveniada, que é uma opção, e a gente reconhece que não é só ele. Aliás, ele não é mais o mesmo, não é mais o nosso Alexandre, né? A gente conversa, mudou da água para o vinho. Foi contaminado aí. Ele era o cara, não é mais, né? Então, porque assim, tá trazendo um problema pra gente. E outra, ano político, eles vão ter que explicar para atender quem? A rede conveniada nunca fez recesso de julho. Nunca fez, estava tudo tranquilo. Aí, para atender interesses de quem, vão dar as 2 semanas de recesso para a rede conveniada, penalizando a rede direta. Então, é isso que a gente... Eu só falar um pouquinho, depois vocês podem ouvir algumas meninas fazendo umas perguntas. Na verdade, a gente prioriza, e um pouquinho do que você falou, o direito da criança de ter as férias, né? Então, para todas as crianças, a gente prioriza, o Alexandre sempre fala, a Fátima também, a gente prioriza o direito das crianças a terem as férias e a gente, pedagogicamente, sabe o quanto é importante elas ficarem com as famílias, né? E até por isso, apesar do número não ser muito grande de cadastros, a frequência é baixíssima. Então, por mais que muitas crianças façam o cadastro, o estudo de todos os polos até hoje, a frequência das crianças é baixíssima. A gente sabe. O que por um lado é muito bom, porque as famílias também estão ficando com as crianças. Eu esqueci o que você me perguntou. Não, tudo isso a gente sabe. O porquê que nós temos que atender a rede conveniada. É esse o questionamento. A gente não tem a distinção da criança se ela é da rede parceira. Não, vocês têm. Não, vocês têm sim. Vocês têm. As crianças são da rede pública. Não. Vocês têm, tá lá. Você vai na LDO, você vai na reunião de orçamento, você vai na reunião quando a gente pede a devolução. Aí, sabe por que vocês têm? Porque vocês falam assim, escuta, esse argumento não. Diz assim, desde do Megali, do Ubel, de todos eles, dos vereadores que vocês sabem que tem os convênios para ajudar a elegê-los, todos eles, custa 3 vezes mais barato. Então vocês fazem distinção sim, sabe por quê? Fazem distinção na qualidade, na questão do custo, da grana, da forma de contratação dos funcionários, que é o político que indica, quem indica, Você tudo tá isso. da rede. A rede pública tem os parceiros e os diretos. Então, as crianças não. Não, deixa eu só terminar das crianças. As crianças também, sabe por quê? Porque na rede conveniada, com raríssimas ilhas de excelência, o trabalho pedagógico é diferenciado. Tem denúncias do Ministério Público que nos próximos dias vocês vão saber que tem diplomas falsos de professor que foram indicados para trabalhar na rede, não tem a supervisão que nós temos, não tem obrigação de seguir o currículo que nós seguimos. A gente, pelo amor de Deus. Não, você continua falando da rede. Eu tô falando das crianças. Isso implica nas crianças. As crianças, enquanto indivíduos, são indivíduos. Nós estamos falando sobre atendimento das crianças. Não, as crianças são da rede pública. As crianças, porque a mãe é encaminhada de acordo com o surgimento da vaga. A primeira vaga que surgir, seja na pública, seja na parceira ou na direta, ela é encaminhada. Mas ela vai ter mais direta, porque não abriu mais sem direto. Não. Já faz muito então, tempo as que não se abre crianças mais são sem da rede direto. pública. É conveniada. A maioria não é conveniada. É tão ilógico assim, só nos esclareça. Se tinha uma tratativa de demonstrando para o Ministério Público que as crianças não são assíduas, que cada vez mais os pais não querem, por que não fazer esse teste nos polos da rede conveniada, que é 2/3 ou 3 já do atendimento? Então, para nós soa, tem muita coisa que tem que ser esclarecida, não dá para compreender. Se a política é testar nos polos da diminuição, o teste tinha que ser feito lá, tanto é que a maioria
A maioria, É deles, eles 85% é da rede conveniada. Então, a gente quer entender o porquê que vocês fazem convênio. A gente entregou no Ministério Público custos, aditamentos, todos. E lá não está discriminado em todos. Não adianta soltar um amanhã discriminando. Nós estamos falando do passado, do que está valendo hoje. Para 12 meses de atendimento. E o que justifica transferir esse atendimento para a rede direta? Que nós também precisamos parar para lavar caixa d'água, para pintar, para fazer manutenção, para dar férias para todo mundo. É isso que a gente não entende. Então, como não tem explicação, gera uma série de suspeitas em torno, visto que já tem várias denúncias que a Folha está fazendo, o repórter nos procurou, não foi? Vai sair coisas cavernosas mais ainda. E a gente nesse meio, o que nós estamos pedindo? O que nós estamos pedindo? Hoje é o quê? Dia 21. Começa dia 10. É só ligar para a articulação das conveniadas. Gente, não dá. Vocês vão ter que abrir polos. A mesma estrutura que a rede direta pode fazer, eles podem fazer. Aí você fala que não tem assiduidade. Só que assim, é verdade, matricule e não vão. Só que o professor não pôde se organizar para as férias. Não adianta, ainda em janeiro, presente, né? Teve lugares que desrespeitaram, fizeram o professor desmarcar a viagem para ir. Aí as crianças não foram, mandaram ele fazer férias. De improviso. Isso Ou foi seja, uma para nós todo desrespeito. E a rede parceira, conveniada, que é político que indica os convênios, e vocês sabem disso, o Ministério Público sabe, a imprensa já divulgou, todo mundo sabe. Aliás, nós entregamos a cópia de uma reunião da LDO para o promotor, que o vereador falou, eu tenho mesmo 110. Entendeu? Então não dá para tapar o sol com a peneira, a gente sabe. Agora, qual é a nossa reivindicação primeira? A nossa reivindicação principal é que agora em julho cada um atenda a sua demanda, os polos. E a gente tem um argumento, nós contratamos um parecer de uma neuropediatra, uma psicopedagoga para embasar. Porque assim, se vocês entendem de educação infantil, vocês entendem do que nós estamos falando. Para que torturar as crianças desse jeito e complicar a rede? É isso. Vocês podem complementar. Desculpa, licença, só um minutinho. Mas aí acaba desorganizando tudo, uma estrutura um ano todo, prejudicando principalmente as crianças, em prol do quê? Né? Então, assim, a proposta de cada um